Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. Então nós não escolhemos um versículo aleatoriamente para esta noite. Nem estamos enfrentando uma crise específica neste assunto. Porque normalmente quando o pastor pega esse tipo de texto, o pessoal já pensa, o que está acontecendo? Né? Então não se preocupem com isso, tá? Mas se preocupe sim com a sua vida, assim como eu, com a minha e cada um de nós com a nossa. Porque realmente este texto traz um alerta muito importante e muito amplo. O Senhor Jesus vai usar um caso específico, dentro de uma área específica da nossa vida, para mostrar um problema que pode estar acontecendo em várias áreas da nossa vida. Lembra que este texto foi proferido sobre uma pequena elevação, um monte, por isso ele recebe este nome de Sermão do Monte, próximo ao Mar da Galileia. E este sermão era uma declaração pública do Senhor Jesus a respeito da ética do reino de Deus, da maneira como as pessoas que fazem parte deste reino, que é inaugurado e estabelecido por Jesus Cristo, devem proceder, devem adotar para as suas vidas. Quem são essas pessoas? Os primeiros 12 versículos dizem quem são essas pessoas. São as pessoas que foram alcançadas pela misericórdia do Senhor. Admitiram seu erro, admitiram seus pecados, sua fragilidade, admitiram sua necessidade de justiça que venha de fora, porque de si mesmas elas não têm justiça própria, e por isso essas pessoas são chamadas de bem-aventuradas, de felizardas, porque são pessoas que receberam graciosamente a graça e a misericórdia do Senhor. Não são como aqueles judeus daquela época, especialmente aqueles mais enfronhados dentro do judaísmo, que acreditavam que realmente as suas ações eram tão boas que elas podiam satisfazer a justiça do próprio Deus. E o próprio Senhor Jesus vai dizer que não há justiça humana que satisfaça a justiça do nosso Deus, porque os atos de justiça dos homens não passam de trapos de imundícia. E então o Senhor Jesus mostra que só há uma maneira de você se relacionar intimamente com Deus, que é através de Jesus Cristo. E uma vez que você saiba disso, o Senhor Jesus nos chama a proclamar, a compartilhar esta verdade, este Evangelho Santo, esta graça maravilhosa com as outras pessoas. E por isso, na sequência do texto, nós somos convocados a sermos sal da terra e luz do mundo. A presença pura e simples de um cristão num ambiente deve trazer não só equilíbrio para o ambiente, mas deve trazer também uma mensagem de boas novas, a luz sobre a realidade da vida. A presença de um cristão num determinado local deve fazer com que as pessoas se sintam iluminadas e percebam o quanto elas estão à beira de um abismo e precisam também de transformação e de mudança de vida, precisam de Jesus Cristo. E então o Senhor Jesus vai ajudá-los nesse processo, mostrando que eles não podiam se iludir com os opacos, com os fracos, as fracas realizações humanas, especialmente no que tange as questões espirituais da vida, as leis morais que Deus tinha dado. E para mostrar isso, o Senhor Jesus, ele vai fazer algo que nós chamamos de antítese. Ele vai pegar aquilo que era ensinado pelos judeus naquela época, pelos rabinos, pelos anciãos, a respeito da lei que é boa, a lei dada pelo Senhor, mas que estava sendo distorcida. E o principal ponto de distorção que acontecia dentro do judaísmo e dentro daquelas religiões lá do passado, e acontece ainda hoje das religiões do nosso tempo, é que a ênfase desta lei, de suas proibições, eram colocadas tão somente na parte externa da vida, naquilo que se pratica factualmente, naquilo que pode ser visto, naquilo que pode ser observado. E o Senhor Jesus vai mostrar que a lei dada por Deus, que é boa, o problema não era com a lei, o problema era com a interpretação da lei, o problema era com a prática ou a péssima prática da lei, o problema era com o péssimo ensino que estava sendo feito da lei por parte dos líderes do judaísmo, por parte dos líderes religiosos daqueles dias, e que não é diferente muito hoje, né? Existe muita distorção, especialmente no meio evangélico ainda hoje em dia. Mas Jesus vai mostrar que eles tiraram o peso de onde o peso realmente deveria estar. O peso deveria estar sobre as intenções do coração.
esta lei dada por Deus não era apenas para medir o exterior de uma pessoa, para medir as suas práticas públicas, mas essa lei ela precisava ser individualmente considerada por cada um, desde o centro de onde partiam as ações, de onde partiam as palavras. As nossas palavras, as nossas ações, os nossos sentimentos, todos eles partem do nosso coração. Existem intenções por trás daquilo que nós fazemos. E a lei de Deus, ela necessita ser aplicada aí, no centro de onde as coisas começam, de onde as coisas vêm, de onde brotam as nossas palavras, de onde nascem as nossas vontades e as nossas ações, daquilo que está no coração. E então o Senhor Jesus vai pegar pelo menos 7 dos mandamentos, e o Senhor Jesus vai mostrar que havia uma deficiência, tanto na maneira como o mandamento era expressado, e essas deficiências sempre estavam relacionadas ou com uma diminuição de alguma coisa, ou com um acréscimo, que jogava o peso, a força da lei sobre atos externos. E o Senhor Jesus vai não só corrigir isso, mostrando a eficiência da lei e daquilo que ela anunciava, mas o Senhor Jesus também vai interpretar de maneira correta, revelar o real sentido daquilo que foi proibido. Estes mandamentos que o Senhor Jesus aborda são aqueles mais populares, aqueles que estão na lista lá de Êxodo, dos conhecidos hoje popularmente como os 10 mandamentos. O Senhor Jesus vai pegar alguns deles e vai trabalhar. Nós vimos há algumas semanas atrás sobre o mandamento quanto a não matar. E aí o Senhor Jesus vai mostrar que muita gente acha que não é assassina, simplesmente porque não pegou uma faca, ou não pegou um revólver e não deu um tiro em ninguém. E aí diz, olha, esse pecado eu não cometi. Mas o Senhor Jesus vai dizer que se você odiar uma pessoa, você já matou essa pessoa. E então qualquer pessoa que um dia tenha sentido ódio no coração de alguém, é um homicida. Percebe a diferença da maneira como havia sido interpretado e como ainda está sendo interpretado esse mandamento até hoje? É por isso que muitas pessoas religiosas se consideram boas e acham que Deus inclusive é seu devedor, que Deus tem que abençoar, que Deus tem que fazer isso, que Deus tem que fazer aquilo. Por quê? Porque afinal de contas nunca pegou em arma e nunca matou ninguém. Enquanto que Deus está olhando do céu para as nossas vidas e Ele está usando a lente do nosso próprio coração e Ele olha para nós e enxerga na realidade homicidas, porque nós odiamos pessoas. E o segundo que o Senhor Jesus usa aqui é este mandamento quanto ao adultério, né? O Senhor Jesus vai pegar o 7º mandamento e vai usá-lo, fazendo uma comparação entre aquilo que realmente foi dito por Moisés, quando Deus o mandou escrever a lei, e aquilo que estava sendo ensinado pelos rabinos, e aquilo que ele estava ensinando agora, interpretando e dando o real sentido deste mandamento. E então, o 7º mandamento está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 17, depois ele é repetido em Deuteronômio capítulo 5, versículo 18, e o mandamento, primeiro, o 7º mandamento é esse, não adulterarás. E este mandamento precisa ser lido à luz de outros mandamentos também, que é o que Jesus vai fazer. O Senhor Jesus vai comparar ou vai associar este mandamento com o 10º mandamento também, que é o mandamento de não cobiçarás a mulher do teu próximo. Os rabinos, naquela época, eles diziam o seguinte, versículo 27, não adulterarás. Simplesmente isso, sem nenhuma explicação e isoladamente. O Senhor Jesus vai dizer para eles, olha, eu contudo digo para vocês o seguinte, se vocês olharem para uma mulher com intenção impura, e o mesmo que ele está falando para a mulher vale para o homem, se vocês olharem para uma outra pessoa com uma intenção impura, na realidade vocês já cometeram adultério. O que Jesus está fazendo é pegando o 7º mandamento e interpretando o 7º mandamento à luz do 10º mandamento, que é não cobiçarás. Jesus está dizendo, olha, aquele que cobiça a mulher do próximo, na realidade ele já está cometendo adultério. Ele não precisa de nenhuma forma, ele precisa tornar isso físico, ele não precisa tornar isso factual, para que isso seja, diante de Deus, considerado já um pecado, e o pecado do adultério. Enquanto os rabinos colocavam o peso sobre a ação, Jesus está colocando o peso sobre a intenção.
E ele está fazendo isso autorizado pela própria lei, que dá um mandamento sobre isso, o mandamento 10º, que é o não cobiçarás. E o Senhor Jesus está fazendo isso por quê? Porque infelizmente aqueles judeus lá, e nós ainda hoje, temos o péssimo hábito de achar que o juízo que nós vamos ter que enfrentar, ou aqueles que não temem a Deus terão que enfrentar diante do Senhor, é um juízo que virá tão somente a respeito das coisas que são visíveis, das coisas que são externas, que são exteriorizadas pela nossa vida. E é interessante que naquilo que é externo, muita gente é aprovada, muita gente passa, né? As aparências, como nós já ouvimos tantas vezes, as aparências enganam. Tem muita gente que externamente tem cara de santo, tem jeito de santo, fala como um santo, mas se você pudesse ler ou assistir um filme sobre o coração dessa pessoa, seria uma grande decepção. A começar por nós mesmos. Individualmente, nós temos a tendência de nos apresentarmos melhores do que nós realmente somos. Isso é uma prática constante nossa, né? Experimente tirar os nossos adereços, né? Experimente tirar a nossa roupagem. Experimente tirar as nossas coberturas, né? Experimente tirar a pintura, experimente tirar tudo que nós usamos para nos enfeitar, para parecermos melhores do que nós realmente somos. E aí nós, fisicamente, já nos deparamos com algo que não é tão agradável assim, né? Os maridos e as esposas sabem muito bem disso, porque na segunda de manhã você se depara com o seu eu verdadeiro e com o eu da sua esposa e com o eu do seu esposo verdadeiro, quando eles acordam. Sem máscara, sem pintura, sem roupa, sem escova no cabelo, sem nada. É isso que nós somos, externamente. Agora imagine você ser confrontado por aquilo que você é internamente. É algo ruim. Um ambiente ou um local específico da nossa vida que é difícil de ser encarado, por exemplo, é o espelho. Porque quando você está de frente com o espelho, você não tem como fugir ao que você realmente é. E especialmente quando você, na frente do espelho, dá aquela olhada para dentro do seu olho. Aí você sabe quem você é. E Jesus está fazendo isso com aqueles ouvintes dele lá no Sermão do Monte. Ele está dizendo, não adianta vocês enganarem a todos, não adianta vocês terem uma casca que diga que vocês são santos. O que realmente importa é que Deus está avaliando a vida de vocês através do interior de vocês e não através do exterior. E por isso que eles tinham uma prática tão distorcida em relação àquilo que a lei de Deus prescruta. Porque eles estavam preocupados com o exterior, mas não estavam preocupados com o interior. O Senhor Jesus os chama de sepulcros caiados. Por quê? Porque por fora eles parecem bonitos, mas quando você chega bem próximo e começa a olhar, você vai ver que existem fissuras neste sepulcro revestido com mármore bonito, e por dentro o que você tem é aquilo que é podre, deteriorado, estragado, apodrecido. E então, quando o Senhor Jesus trata especificamente desse assunto, ele toca num ponto nevrálgico da vida de todos nós. Embora nós não gostamos de lidar com textos como esse, com um mandamento como esse, mas essa é uma das tentações mais constantes e mais presentes no cotidiano de todos nós, homens e mulheres. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que não adianta você ter um histórico de bom esposo ou de boa esposa, porque você está casado há 20, 30 anos e nunca cometeu um adultério físico. Se durante esses 20, 30 anos, quando você está sozinho, você não resiste a dar aquela espiada, a dar aquela secada. Infelizmente, é vergonhosa a prática de muitos homens, inclusive cristãos, que quando não tem ninguém por perto, fica secando outras mulheres que passam pela rua. Que, diga-se de passagem, mulheres que querem ser olhadas porque se vestem mal, colocando à vista dos homens, não precisa nem ter imaginação, aquilo que elas são, se expondo publicamente para produzir adultério e mais adultério, através da cobiça dos homens que vão olhá-las. Lamentável isso. E aqui eu estou falando de uma situação pública. Agora nós podemos entrar em situações privadas.
Dá até calafrio pensar em olhar naquilo que os nossos WhatsApps têm recolhido e guardado de informação dentro dos celulares. Porque com as raras exceções dos grupos, que são grupos de igreja, a maioria dos grupos de amigos do futebol, amigos da empresa, grupo da família, grupo dos homens, grupo das mulheres, o que você vê sendo compartilhado constantemente são imagens pornográficas. E se o Senhor Jesus está dizendo que você olhar para uma mulher com intenção impura é cometer adultério, você olhar para uma foto pornográfica, você não vai querer dizer que não está cometendo pecado. Porque nenhum homem, nenhuma mulher olha para uma foto pornográfica pensando na mamãe, no papai, na vovó e no vovô. Infelizmente, existem mulheres crentes, que acham normal os seus maridos se satisfazerem com pornografia. Acham normal. Já ouvi esse tipo de declaração: ah, pastor, com isso aí eu estou acostumado, que eu sei que isso é uma bobagem. Coisa de homem. Não, não é coisa de homem. É coisa de adúltero. Então esse assunto é um assunto da maior seriedade. Porque este é um assunto a respeito do qual, nesse exato momento, você pode estar sendo tentado. Talvez seu celular está no vibrador aí, você está sentindo ele vibrar. E se você abrir a imagem, você sabe que você não pode abrir aqui dentro da igreja. Porque você sabe que se você abrir, o que vai aparecer aí não é bom. Esta é a realidade de adolescentes, de jovens, de homens velhos, homens de cabelo branco, estão entregues à luxúria, ao adultério. Mas se você olhar, se você conversar com eles, são um exemplo de fidelidade. Um exemplo. Comemoram bodas de prata, bodas de disso, daquilo, porque nunca traíram suas esposas fisicamente. Mas virtualmente, talvez traem todos os dias. Isso é terrível. Agora, esse texto também não tem a ver só com homens e mulheres casados. Esse texto tem a ver com solteiros também. Porque este texto está falando de todo tipo de prática sexual ilícita, fora do casamento. E então, me permitam vocês jovens, esse texto tem a ver com vocês também. Homens e mulheres, moços e moças. Não, pastor, eu tenho a honra de casar virgem. Vou casar virgem. Vai casar virgem fisicamente, mas não mentalmente. Porque mentalmente cobiça, porque mentalmente se alimenta de pornografia, porque mentalmente se suja e se deturpa e se mistura com todo tipo de lixo, que hoje é facilmente acessado pela internet, pelas redes sociais, pelo WhatsApp. E se não tivesse nada disso, basta dar uma saída na rua, com o coração inflamado por essas coisas, que você tem elementos de sobra para você inflamar o seu coração. O Senhor Jesus, ele foi muito claro nesse texto. Não existe nada enigmático nesse texto. Esse texto está dizendo uma coisa. Está dizendo que adultério ou fornicação, no caso dos solteiros, não é apenas aquilo que se pratica na carne, fisicamente, mas é aquilo que se pratica aqui e aqui. É na mente e no coração. Como é que essas coisas acontecem? A explicação que Jesus vai dar é muito interessante, nos versículos 29 e 30, e aliás, o Senhor Jesus gosta dessa sentença, porque ele não fala isso só aqui, ele vai repetir aqui no Evangelho de Mateus também, outras vezes, o Senhor Jesus vai citar isso, mas a explicação do Senhor Jesus é a seguinte: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Por que ele começa pelos olhos? Porque realmente a porta da mente e do coração são os olhos. Nós já temos uma notícia bíblica provada que o coração do homem é enganoso, que o nosso coração, ele é um coração carnal, que dentro de nós reside uma natureza pecaminosa que faz oposição a tudo aquilo que agrada o coração de Deus. Então significa o quê? Significa que se você não colocar freios, limites nos teus olhos, os teus olhos vão trazer informações que vão despertar este coração mau.
para que ele produza desejo pecaminoso dentro de você. É por isso que Jó, quando estava sendo acusado pelos seus amigos, ele diz, olha, disso daí eu não sou culpado, e aí ele vai dizer por quê? Ele diz, fiz aliança com os meus olhos. Sabe por que Jó faz essa declaração, fiz aliança com os meus olhos? Porque ele sabia que grandes auxiliares para que ele tivesse uma vida santa eram os olhos, assim como também grandes perigos para que ele tivesse uma vida pecaminosa eram os olhos. Se ele cuidasse dos seus olhos, ele podia realmente voltar os olhos para aquilo que é bom e que me ajuda a louvar a Deus. Mas se ele não cuidar dos olhos, estes olhos vão inflamar o coração, trazendo para dentro do coração, para dentro do peito, todo tipo de informação e de imagem que vai apodrecer você de dentro para fora. E então não é por pouco que Jesus começa essa explicação falando exatamente a respeito dos olhos. Está dizendo, olha, se o teu olho te faz pecar, se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o. E é óbvio que você não pode tomar essa informação de forma literal. Porque se você tomar de forma literal, você vai achar que o problema é o olho direito. Aí você arranca o olho direito e daí vai começar a usar o esquerdo para olhar para coisa ruim. O problema não é esse. O problema é que você precisa entender que algo drástico, que algo radical precisa ser feito para que o seu coração deixe de ficar inflamado, porque os pecados não são somente aqueles que são cometidos física e externamente. Os pecados, inclusive os mandamentos de Deus que proíbem esses pecados, eles têm a ver com o que está do lado de dentro, com o coração, e não somente com o que está do lado de fora. E aí o Senhor Jesus usa outras expressões, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E no versículo 30 ele diz, se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Pois bem, olhando para esta interpretação, que eu já disse para vocês qual é, feita pelo Senhor Jesus, o que nós podemos aprender com este texto, com estes 4 versículos que nós lemos? Há pelo menos 3 lições muito importantes para nós aqui, agora que nós entendemos o que realmente é a proibição deste mandamento quanto ao adultério. Não é apenas atos físicos, mas são atos que podem acontecer apenas mentalmente, emocionalmente, e isto já é adultério, já é pecado. É o que está no 10º mandamento, a cobiça, e o 7º mandamento, o adultério, são 2 unidades de um mesmo assunto, uma explica a outra. E nós precisamos sempre fazer essa interpretação como Jesus fez. Agora, o que eu aprendo? Quais são os alertas? O que eu extraio desta nova interpretação que Jesus faz deste 7º mandamento à luz do 10º? Há pelo menos 3 que eu gostaria de citar para vocês, que é a mensagem para nós nessa noite. O primeiro deles é o seguinte: a nossa presente vida, o momento em que nós estamos vivendo, a nossa história, não é a única história e não é o único momento da sua vida. Tá? A presente vida não é a única que você vai ter. Nós estamos destinados à eternidade. E esta informação, ela é completamente necessária para que eu siga o alerta destes mandamentos. A minha vida não acaba aqui. Esta presente vida não é a única que eu terei. Eu estou destinado à eternidade. Mas esta eternidade, ela vai ser acessada em apenas dois locais, 2 qualificações, 2 estados. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Inferno é o lugar dos desobedientes, é o lugar dos incrédulos, é o lugar daqueles que não deram ouvidos à mensagem do Evangelho. É o lugar daqueles que, apesar de terem ouvido, insistiram em fazer exatamente o contrário do que Jesus ensina. E o céu é o lugar daqueles que obedeceram, é o lugar daqueles que reconheceram que precisavam do auxílio e do perdão de Jesus Cristo. A nossa vida não consiste tão somente nisso aqui, mas nós somos destinados à eternidade. E estes mandamentos que Deus nos deu, foi para orientar a nossa vida aqui, a fim de nos preparar para a vida eterna.
E então tem muita gente vivendo de forma louca esta vida, sem considerar que isso daqui é muito curto, é passageiro, é momentâneo. Sem considerar a brevidade da vida. A nossa vida é muito curta. 70, 80 anos, a gente acha que é muito quando a gente tem 10 anos de idade. Mas quando você vai chegando nos 40, nos 50, você vai vendo que 80 anos é nada, é um piscar de olhos. Por isso que a Bíblia diz que não passa de uma neblina, de um breve pensamento, algo que aparece e desaparece muito fácil. E então é importante que você considere que a sua vida é mais do que isso. Eu não sei se há alguém aqui nesta noite que ainda não tenha se rendido a Cristo Jesus, mas esse texto, embora ele esteja falando sobre a questão do adultério, esse texto nos faz observar, nos faz considerar que esta vida que nós temos aqui não é a única. E eu preciso ouvir o Senhor Jesus, a fim de que o meu destino seja garantido e seja um destino glorioso no céu, e não terrível no inferno. Porque de uma coisa nós não podemos ter mais dúvidas, ou nem ficarmos completamente equivocados sobre o assunto. O Senhor Jesus está dizendo nesse texto: é melhor entrar no céu, no descanso, sem um olho, do que ir com o corpo inteiro para o inferno. Então Jesus está dizendo, a vida não consiste só no que está acontecendo aqui. Existe céu e existe inferno. Você não pode desconsiderar esse assunto. Você pode ter ignorado esse assunto até hoje, mas depois de ler o que está escrito aqui, você não pode mais ignorar esse assunto. Nenhum de nós sabe, inclusive, quando é que nós vamos encarar a eternidade. Pode ser hoje, para alguns de nós. Pode ser essa semana, pode ser daqui 1 ano, 10 anos, daqui 20 anos, 30 anos. Nenhum de nós sabe o dia nem a hora que nós partiremos, e nem o dia nem a hora que o Senhor Jesus voltará. Mas uma coisa é certa: todos nós temos uma eternidade. A nossa vida não se limita ao tempo presente. E esse texto, o Senhor Jesus está dizendo: não fiquem equivocados sobre o mandamento e a lei, porque o que está em jogo é a vida eterna. Você já imaginou que grande loucura seria você perder a vida eterna no céu e ganhar uma vida eterna, que pode ser chamado de morte eterna no inferno, pela infelicidade de não ter observado um mandamento, ou por não saber de alguma informação? E por causa de 20, 30, 40, 70, 80 anos, você arruinou a eternidade. O que são 80 anos diante da eternidade? Nós nem sabemos fazer esse tipo de comparação, porque a gente não sabe o tamanho da eternidade. Mas eu garanto uma coisa, que se alguém dissesse assim, olha, não é eternidade, é 1 milhão de anos, você ia fazer uma conta lógica. Olha, eu não vou estragar 1 milhão de anos por causa de 80. Estragaria? A gente sabe muito bem, vocês todos sabem que vocês são poupadores. O que um poupador faz? Um poupador, ele deixa de gastar durante um determinado tempo para juntar algo que vai fazê-lo acessar uma coisa melhor. A gente não sabe fazer isso com dinheiro? Pois é, por que a gente não faz isso com a nossa vida? Por que a gente não poupa a nossa vida, poupa o nosso coração, poupa a nossa mente do desgaste e do apodrecimento com o pecado, visando a eternidade? Por que a gente não estabelece limites para o nosso comportamento, pensando na eternidade? Por que a gente não estabelece critérios para a nossa fala, para a nossa boca, para os nossos olhos, visando a eternidade? É isso que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo, olha, não viva todos os dias pensando que essa vida aqui é a única que você vai viver, porque você tem que encarar a eternidade. E se você está ciente que você deve encarar a eternidade, você precisa saber como você tem que se comportar aqui hoje, porque a sua eternidade depende da maneira como você está se comportando. A segunda lição desse texto é a seguinte: nada nesse mundo, por mais valioso e prazeroso que pareça, compensa perder nosso destino glorioso no céu. Primeiro, você precisa saber que esta vida não é a única que você vai viver. Você vai viver para a eternidade. Não vai voltar para essa terra, mas vai viver eternamente. Ou no céu ou no inferno. Segundo, você precisa saber
nada nesta vida, por mais valioso ou por mais prazeroso que seja, compensa perder a vida gloriosa que o Senhor tem preparado para você na eternidade. Tem algumas expressões no Antigo Testamento que são muito interessantes e são citadas e relembradas no Novo, lá em Hebreus capítulo 11, falando a respeito de Moisés, falando que Moisés viveu na corte, foi acolhido pela filha de Faraó, mas diz que Moisés não fez caso dos prazeres transitórios da vida, antes trocou tudo isso daí para servir a Deus, olhando para o futuro, olhando para a eternidade. Moisés fez um ótimo negócio. Ele abriu mão dos prazeres transitórios para seguir o Senhor. Que grande ilusão quando um homem acha que a vida é apenas comer, beber, ter dinheiro e gastar com os prazeres desta vida, com os prazeres da carne. Que grande ilusão. Isso vai passar tão rápido que não vai deixar nem recordação. Vai acabar muito breve. Mas a eternidade não. A eternidade as coisas são perenes, são para sempre. Na eternidade você não vai envelhecer. Na eternidade você não vai chorar. Na eternidade você não vai adoecer. Na eternidade você não vai morrer. Na eternidade, especialmente na eternidade com o Senhor no céu, você vai desfrutar de uma alegria que não será temporária, mas ela será eterna. Já pensou? É tão gostoso passar um final de semana com muita alegria, não é? Quando a gente tem um final de semana abençoado, que tudo dá certo, você desfruta de tanta alegria que você entra na semana, parece que você entra renovado. Agora já imaginou você viver todos os dias, eternamente, com plena alegria no coração? Ah, eu imagino o que os homens podem fazer com o coração cheio de alegria. Se nós, cheios de pecados, tristes, muitas vezes desiludidos, ainda conseguimos fazer coisas extraordinárias, inventar coisas grandes. Você já imaginou o que um homem feliz 100% do tempo pode fazer? Você já imaginou o quanto o teu marido 100% feliz pode fazer por você? Você já imaginou o quanto a sua esposa 100% feliz pode fazer por você? Você já imaginou o que o seu pai 100% feliz pode fazer por você? Você já imaginou o que o seu filho 100% feliz pode te dar de alegria? É assim que nós devemos perceber o que o Senhor tem prometido para nós. O Senhor tem nos garantido uma vida eterna, em plena alegria e plena satisfação, louvando ao Senhor e desfrutando dEle por toda a eternidade. Como é que eu posso trocar isso? Pelos passos errantes de uma moça mal vestida que passa perto de mim com a intenção malévola, terrível, de desfrutar os meus apetites sexuais. Como é que eu posso trocar a eternidade por uma coisa dessa? E eu quero fazer um apelo aqui, especialmente aos homens, porque a mulher não é tão seduzida pelos olhos quanto os homens são mais. Eu quero fazer um apelo aqui aos homens. Não troque sua eternidade, não troque sua família, não troque o seu Deus por pequenos prazeres momentâneos, como o prazer de olhar uma pessoa, encará-la e secá-la, e depois guardar isso na memória para você usar de outras maneiras depois. Isso é pernicioso, e isso é adultério. Ah, é um adultério que a igreja não vai disciplinar? Não vai, porque a igreja não consegue enxergar todo mundo o tempo todo, e a igreja não vai julgar coisas do coração. Mas o fato da igreja não ter como fazer isso não significa que Deus não faz. Não significa que Deus não vê. O fato de a sua esposa ou o seu esposo não ver o que você está fazendo não significa que Deus não está vendo, porque Deus vê. Os olhos do Senhor passam sobre toda a terra. E por mais que você engane sua esposa, engane seu esposo, engane seus filhos, engane seus presbíteros, engane seu pastor, você não engana o Senhor. Nenhum de nós engana. Nós vamos responder diante de Deus por isso. E o que pode estar acontecendo é que a minha eternidade pode estar em risco por causa disso. Por que, pastor? Alguém pode perder a salvação? Vocês sabem que não. Mas essas coisas podem
tão somente dizer a meu respeito que eu ainda não sou um salvo e que talvez nunca serei. Isso que é triste. E é nisso que nós devemos pensar. Porque se o meu coração se comporta como um coração de um ímpio, pode ser que eu ainda não fui convertido a Cristo Jesus. Esse é o risco. Então pense, nossa vida aqui, presente, não é a única que nós viveremos. Nós somos criados para a eternidade. Só existem 2 lugares possíveis, céu e inferno. Não troque o céu por nenhum prazer, ou por nenhuma coisa que você ache valiosa aqui nesta vida, porque você estaria fazendo uma troca tola. Em terceiro lugar, este texto nos ensina o seguinte: não subestime pecado. Ah não, é só um olhadela. Quando eu era adolescente, eu fui criado no Evangelho, né? Fui criado dentro de uma igreja. E já ouvi muitos pastores pregando, ouvi bons pastores, mas infelizmente tive a infelicidade de ouvir péssimos pastores também. Em um determinado acampamento que eu estava, quando eu era adolescente, teve um camarada que estava pregando lá, e ele estava pregando sobre esse texto para jovens, moços, e ele saiu com uma piadinha lá, que depois ninguém mais guardou o que ele ensinou no sermão, mas a piadinha todo mundo guardou. E é lamentável, porque esse infelizmente é o tipo de seriedade com que muitas pessoas têm levado o Evangelho. Ele falou: olha, pecado é olhar a segunda vez, então se você olhou, não tira o olho, porque se tirar e olhar a segunda é pecado. Que beleza, né? Veja como o ser humano consegue arrumar saída para tudo, até para pecar. Bom, se o pecado é a segunda olhada, então olha e não tira o olho. Faz favor, né? A gente acha que olhar, e é isso que está por trás desse tipo de palavra, esse tipo de conselho, péssimo conselho. A gente acha que pecados como dar uma olhadela em alguma coisa, uma mulher ou num homem mal vestido, em algo pornográfico, a gente acha que isso daí não tem grandes consequências. É um pecadinho, um probleminha, né? Ter aquele livro, aquela revista em casa, guardado lá, né? Ter as imagens aí no seu celular, isso não vai te trazer grandes problemas. Mas, se você pensa assim, você está redondamente enganado. E é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: tomem cuidado com essas coisas que a gente chama de pecadinho. Pecadão é: fulano adulterou, traiu a esposa. Ah não, ele dá uma olhada lá de vez em quando nas imagens, nada demais. A gente acha que isso é pecadinho, coisa insignificante, não vai atrapalhar minha vida. Cuidado. O pecado é uma força destrutiva. Você não pode ficar mimoseando o pecado. Pecadinho de estimação. É bonitinho, fofinho, né? Faz mal a ninguém. É só eu aqui em casa, eu aqui com o meu computador, com o meu celular. Só eu no meu canto, só eu no meu banheiro. Faça isso. Porque esse seu pecadinho, esta coisa boba, um dia vai se tornar tão grande, que além de consumir a sua alma, vai te levar a praticar de forma física isso. Aquilo que acontece aqui, um dia acontece de forma física. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. A mecânica da realização de uma ação começa exatamente com o desejo dela. Você primeiro deseja, depois você sonha fazendo isso e depois você faz. É inevitável. É apenas uma questão de tempo. Então não brinque com o pecado, não subestime. Nós todos precisamos de medidas que sejam medidas radicais. Meias medidas não funcionam com pecado, gente. Sabe o que é meias medidas? É aquela história do pai e da filha, do pai que estava recebendo a filha e o namorado em casa, né? E aí ele não estava gostando de ver o namoro dos dois no sofá. Um dia chegou lá, estavam os dois atracadinhos lá no sofá. O que o pai fez? Ele falou: eu vou resolver esse problema de uma vez por todas. Vendeu o sofá. Meias medidas não resolvem os problemas. Não resolve. Não adianta vender o sofá. Você precisa fazer como Jó. Nós precisamos fazer como ele. Fiz aliança com os meus
olhos. Fiz aliança com os meus olhos. Diante do Deus Todo-Poderoso, eu fiz uma aliança e eu não mais farei isso. Confessar isso é um bom remédio para que você não faça mais. Admitir que você tem uma fraqueza nisso é também um eficiente remédio, porque você só busca tratamento para aquilo que você admite que tem. Tomar medidas práticas, como cuidar, especialmente se você é uma pessoa, infelizmente isso é tão comum, que pode entre nós ter pessoas, ou várias pessoas com esse problema. Se você tem problema com pornografia, ninguém fica vendo pornografia em público. Então você precisa tirar as possibilidades de você ficar em secreto. E isso é um conselho que eu sempre dou para os pais. Computador em casa tem que ficar na sala, ou se você tem um recinto específico, um escritório, mas um escritório que não fique de porta fechada nunca. Nunca. Celular de filho, esses dias eu fui consultar o celular do meu. Nossa, pai, você vai olhar meu celular? E tinha alguém perto e falou assim, nossa, pastor, o senhor olha o celular do Caleb? Eu falei, eu olho, minha esposa olha. Ele precisa saber que eu vou olhar a hora que eu quiser. Para que ele não queira fazer coisas secretas lá. Porque ele sabe que eu vou ver. Então essa história de celular de marido, mulher não pode pôr a mão. Celular do seu marido bloqueado com senha, pode chegar em casa hoje e falar assim, eu quero saber a senha. E quero olhar tudinho que está aí. Celular de esposa bloqueado com senha, faça o favor, meus queridos esposos, chegue em casa hoje e peça para ela tirar a senha. Ué, para que vale a palavra de Deus que diz que nós somos uma só carne? Pode até ter senha, mas o marido tem que saber a senha, a esposa tem que saber. E-mail, você tem que saber a senha do e-mail do seu esposo, da sua esposa. Tem que saber. Lógico que tem que saber. Nós não podemos dar chance para o pecado. E o jeito de não dar chance para o pecado, entre outras coisas, é que a sua vida, especialmente dentro da sua família, seja extremamente pública. É que a sua esposa e o seu esposo saibam o que está acontecendo um com o outro. Televisão, deixa eu dar uma orientação aqui que eu acredito ser extremamente importante. Homens e mulheres. Tem casais que acham que depois de casado, vale qualquer coisa dentro do quarto, entre quatro paredes. Entre quatro paredes, entre um homem e uma mulher, tudo aquilo que é aceitável pelo casal vale. Conversa com a esposa, com o esposo, é aceitável? Vamos fazer. Mas não inclua terceiros. Não, pastor, nunca fizemos isso. Já fizeram. Toda vez que você liga a televisão, num canal pornográfico, ou traz um vídeo pornográfico para dentro da sua casa e coloca outras pessoas lá, e você fica assistindo aquilo para se estimular, você está cometendo o pecado de adultério. Então, essa história de casal se estimular com filme pornográfico, isso é pecado, gente. Ninguém nunca disse isso aqui, eu vou dizer hoje. É pecado. É o pecado exatamente que Jesus está condenando aqui. É adultério. Não, pastor, é só um filme. Não é só um filme. Porque você está olhando, está vendo, e as suas emoções estão sendo mexidas com isso. É adultério. Então, em nome de Jesus, você precisa banir pornografia da sua casa. Banir. Se o seu esposo está com dificuldade para ficar excitado, isso é uma tarefa sua, esposa. E vice-versa. Mas é só sua, não é de mais ninguém. É só sua. Usa a criatividade que Deus te deu. E apela para o amor que Deus deu ao casal. E vivam isso juntos. Mas não inclua coisas externas. Porque isso não vem de Deus. E a sua casa não vai ser abençoada se você está fazendo uso desse tipo de coisa. E o mesmo, obviamente, vale para os solteiros. Ah, não, pastor, olha, eu não faço sexo, vou fazer sexo só quando eu casar. Eu tenho uns filminhos lá em casa, lá, que quando eu fico solitário, eu uso. Você está cometendo adultério. Está cometendo fornicação. Então, me perdoem a clareza e a forma direta como que eu estou falando, mas eu não posso fazer de outro jeito. Eu preciso fazer. E eu temo que muitos casais estão com os relacionamentos enfraquecidos por causa desse tipo de brecha,
que tem aberto dentro de suas casas. E que ao invés de aproximar o casal, afasta o casal, além de entregar o casamento a um vício pecaminoso. E o pior, isso pode tirar de você a eternidade com o Senhor. Então, não mime pecado. Não brinque com pecado. Não subestime pecado. Porque isso pode destruir a sua vida, como já destruiu a vida de muitas pessoas. Que Deus nos ajude a guardar os nossos olhos, guardar o nosso coração. A questão aqui não é cortar a mão, cortar o pé ou cortar os olhos. A questão aqui é tratar seriamente o que está no nosso coração. É melhor tomar uma medida radical, que inclusive exija de você mudanças na vida. Mudanças que só vão ser possíveis se você estiver completamente ligado a Cristo Jesus e pedindo dele, suplicando dele auxílio para você suportar. Para você conseguir, para você vencer. Porque nós somos fracos e pecadores e precisamos do auxílio do Senhor. Medidas que vão ter que mudar completamente a sua rotina. Mas é melhor que você tome essas medidas. Tenha uma vida talvez menos confortável. Mas você saiba que quando os seus olhos aqui se fecharem, você vai entrar na eternidade. Onde sim, lá você vai desfrutar de prazeres que não serão temporários, mas serão eternos. Do que você perder a eternidade por causa de coisas transitórias. E ainda, antes de concluir, e apenas a título também de ajudá-los nisso. Homens e mulheres que se entregam a esse tipo de pecado, eles se tornam insensíveis com o cônjuge, o amor esfria, eles se tornam extremamente egoístas, porque é isso que essas coisas fazem com o ser humano, tornam-o egoísta. E o sexo oposto passa a ser um objeto de consumo. Infelizmente, nossa juventude tem sido tão assolada por isso, que a nossa juventude, infelizmente, não sonha mais com grandes amores. As moças não sonham mais com um príncipe montado num cavalo branco. Os moços não sonham mais com uma princesa na torre de um castelo. Mas tudo virou objeto. É o maçudo, bonitão, com a barriga de tanquinho, ou é eu não vou usar o nome, é aquela mulher que tem nome de fruta, nome de animal, é por aí, porque é assim que os jovens se remetem às moças hoje em dia. Um objeto que recebem nome de fruta, nome de bicho, infelizmente. Nós como cristãos precisamos tomar medidas drásticas para que não seja assim. Eu não quero que a minha filha seja chamada um dia assim. Deus me permitir ter uma filha, eu quero que ela seja vista como uma princesa. E não como um pedaço de carne, num açougue, que você olha com desejo de consumir. Porque é isso que a pornografia e que a falta de cuidado nesta área fazem com a nossa vida e fazem com as pessoas. Uma desvalorização total. Que Deus nos livre disso. E nós ouçamos aquilo que Jesus tem a nos ensinar sobre este assunto e não incorramos neste erro. Estes pecados começam no coração. E o que traz as informações para o coração são os nossos olhos. Então cuide dos seus olhos, para que eles não apodreçam o seu coração, e o seu coração apodreça a sua vida, e a sua vida apodreça o seu casamento. Que Deus nos guarde disso, porque nós estamos vivendo aqui, mas estamos com os olhos na eternidade, e nada compensa perder isso. Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Vamos ficar em pé, nós vamos orar.